Meus amigos, vamos começar aqui agora a parte 2 da aula. A gente terminou falando em apresentante, falando que ia falar sobre o apresentante do título. Vamos começar a ver agora quem que é o apresentante do título. Matéria muito importante também, tanto no seu dia a dia, quanto na prova, que você tem que fazer essa diferenciação. Pode até ser que caia uma peça prática ali, tá certo? Então, vamos lá ver quem que é o apresentante do título, esse apresentante que o artigo 5º fala para vocês. Pessoal, primeira coisa, existe uma diferença muito grande entre o apresentante, o credor e o portador do título. Por quê, gente? Vamos ver lá. Os títulos, eles podem ser levados ao cartório pelo próprio apresentante ou por outra pessoa, que ela é denominada o portador do título. Quem que é esse portador, gente? Ele é um mero transportador de documentos, tá certo? Ele não tem absolutamente nenhuma relação, ele só é, o transportador físico dos documentos. Então, ele é aquele, vamos lá, anotem aí que é importante, ele é aquele, opa, troquei a caneta. Não, peraí, marca texto. Ele é aquele, gente. Ele é aquele que conduz ou leva o título ao tabelionato de protesto, transportador físico. Pessoal, nesse caso, por ele não ter nenhuma relação, ele não vai ser prescindível qualquer procuração, tá certo? Então, ele não vai precisar de procuração. Então, vamos voltar lá e ver. Gente, e o apresentante do título, ele pode ou não ser o credor do título. Então, quem que ele é? Ele é qualquer pessoa física ou jurídica que apresenta um título ou documento de dívida a protesto. Então, ele pode ou não ser o credor. Ele pode ser o credor ou alguém que o faça em seu nome. Gente, ele também pode não ser um credor. Quando? Por exemplo, no caso de endosso-mandato. Anotem esse exemplo aqui para vocês citarem, é bastante interessante. Em que o credor, a gente sabe que no endosso-mandato, o credor não é o endossatário, ele é o endossante. O endossatário, ele tem apenas a obrigação de cobrar a dívida por aquele, tá certo? Mas ele pode ser o apresentante. E o credor, gente, aqui o mais importante, o credor é o sujeito ativo da relação jurídica material, coisa que os outros não têm, essa relação, representada no título. Mas ele, como eu já falei, não é necessariamente o apresentante. A gente vai ver já que no caso de sentença, protesto de sentença, a doutrina, muitos autores, eles defendem o fato de que, nesse caso, o credor ele tem que ser o autor da ação. Não pode ninguém ir lá e protestar, tem que ser ele. Por quê? Porque, gente, qualquer pessoa pode ir lá no fórum e pedir a certidão. Então, isso prejudicaria, na visão deles, prejudicaria a segurança jurídica, tá certo? Então, ó, resumindo, anotem aí, façam um quadrinho. Resumindo, portador é aquele que conduz ou leva o título ao tabelionato, transportador físico. Apresentante é aquele que apresenta o título e requer início do procedimento de protesto. E o credor é o sujeito ativo da relação jurídica material representada no título, mas não necessariamente o apresentante. Então, gente, desculpa, devidamente anotado, vamos partir para umas questõezinhas aqui muito importantes. Vamos lá, primeira. Existe a possibilidade de representação por procurador do credor ou apresentante? Eu já falei para vocês que pode haver mandatário aqui, então existe sim essa possibilidade. Nesse caso, os dois vão preencher aquele formulário de apresentação do título, vão ser preenchidos pelos dois. E quem assina, vamos lá ver. Olha só.
deve constar os dados daquele e deste, mas na qualidade de representante, quem é ele que vai assinar, tá certo? O representante. E de eventual portador dos documentos também. Essa representação se faz por procuração. Né, aí vocês vão ver isso, eu vou deixar lá para o Direito Civil, o professor Cristiano Chaves vai dar melhor do que ninguém aqui, tá bom? Então, só uma coisa importante aqui sobre a procuração, que é o instrumento do mandato. Gente, basta uma autorização para que o representante possa protestar. Não precisa ser específica, tá certo? Não precisa colocar lá todos os atos do protesto, porque isso já é presumível, tá bom? É implícito, então, que os atos permitidos ao representante serão abarcados. Basta, então, uma específica autorizando o protesto, outorgando poderes para apresentar o protesto. Pessoal, outra questão. Representação legal da pessoa jurídica. Nesse caso, gente, olha, espera aí que eu vou grifar aqui para vocês. Na representação legal, que ela é estipulada pela lei, ela é imprescindível, nesse caso, a apresentação da cópia do instrumento de seu ato constitutivo. Gravem isso, gente. Isso é muito, muito questionado, é muito, na prática também, vai ter direto. Então, exijam a cópia do instrumento de seu ato constitutivo. Essa cópia, pessoal, ela precisa ser autenticada ou não? Gente, prevalece na doutrina que é desnecessária a cópia autenticada nesse caso. Por quê? Porque a lei não faz nenhuma referência a isso. Olha só. Prevalece entre a doutrina que é desnecessária a exigência de cópias autenticadas. Agora, se o tabelião tiver alguma dúvida, ele pode pedir sim uma cópia autenticada, mas isso não é uma exigência, tá? É só para fazer valer a segurança ali dele. Então, para ele se resguardar. Então, se salvo, em caso de fundada dúvida, olha, não é qualquer dúvida, gente, precisa ter uma dúvida fundada. É um pouco subjetivo, tá certo? Mas se tiverem, então, em dúvida, peçam essa cópia autenticada. Porque a Lei 9492 não exige esse requisito. Tá certo? Vamos lá para outra questão. Representação convencional da pessoa jurídica. Gente, a representação convencional é o acordo entre as partes. E nesse caso, gente, se tratando de representação convencional, tem que ser apresentado o instrumento de protesto, a procuração, que se for, aqui que difere, olha, que se for particular, tem que ter firma reconhecida do outorgante. Então, façam essa diferença, assim, do que eu tinha acabado de falar. Aqui, precisa de reconhecimento de firma do outorgante, em razão das consequências que podem advir dessa apresentação, tá certo? No caso, outra exceção da exceção, no caso de instrumento público, não haverá essa necessidade de reconhecimento de firma, tá? Porque o próprio instrumento, ele supre essa formalidade. Pessoal, então, esse apresentante, que é o outorgante, ele é representado pelo outorgado, só para lembrar o que eu falei para vocês, que é o que assina o formulário. É o outorgante. Vamos lá. Outra questão muito, muito importante. Quem que vai apresentar o título, quem que é legitimado para apresentar o título no caso de falecimento do credor ou daquele que era legitimado para ser apresentante? Pessoal, quem que é? Vejam só. Vai ser o espólio
Estou indo devagar aqui, porque isso aqui é muito importante, vocês têm que anotar. Vai ser o espólio representado pelo inventariante. Ele é que será o apresentante do título ou documento de dívida em caso de falecimento do credor, tá certo? Porém, gente, se já tiver ocorrido a partilha e comprovada, partilha feita e comprovada, quem será o apresentante do título é o herdeiro ou legatário a quem se atribuiu o crédito. Tá bom, gente? Fiquem de olho, viu? Isso daqui eu vou ressalvar que é importante. Vocês têm que saber isso aqui, tanto na prática quanto na teoria. Acontece bastante, tá? Não é só discussão de sexo dos anjos. Então, vamos lá. Também, outra hipótese, nesse caso de falecimento do credor, poderá ocorrer a apresentação diante de alvará agraciado pelo juiz. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui sobre o apresentante. Pessoal, no caso de protesto falimentar, quem pode ser o apresentante do título? A gente vai ver que o apresentante vai ser o mesmo que tem legitimidade ativa para requerer a falência. E aonde que está isso? Está lá no artigo 97, grifem também. É um artigo muito importante para o protesto. Eu falei aqui para vocês já na primeira aula. Tá? Então, para o protesto para fins falimentares, o apresentante do título está lá no artigo 97 da Lei 11.101, que é a Lei de Falência. Então, vamos ver lá quem que são esses legitimados para requerer a falência e, consequentemente, apresentar o protesto. Número 1. O próprio devedor. Lembrem da autofalência? Esse cara também. Então, na forma do disposto nos artigos 105 a 107, o professor Juan já tratou isso com vocês, então vou me ater só à parte do protesto aqui, tá certo? 2. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. O cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. E, por fim, qualquer credor. Tá bom, gente? Ó, gravem lá grandão, grifem lá no seu vademécum grandão, isso daqui que é importante. Aí, só para finalizar os parágrafos 1º e 2º, o credor empresário apresentará a certidão do registro público de empresas que comprove a regularidade de suas atividades. Parágrafo 2º, o credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101 desta lei. Gente, agora vamos treinar algumas questões de concurso para a gente fixar bastante essa matéria. Esse artigo 5º é muito importante, tá? Vamos lá. Questões de concurso, CESP 2005, mas muito atual. Analise as proposições a seguir. Proposição 1. Segundo dispõe a Lei 9492, o protesto será registrado dentro de 3 dias úteis. A gente vai ver lá no artigo 12 isso. Dentro de 3 dias úteis, contato da protocolização do título ou documento de dívida. Pessoal, quero só fazer um adendo aqui, tá? Mas depois a gente vai ver também. Olha lá, contato da protocolização, 3 dias contatos da protocolização do título. A Lei 9492, ela fala que é contados mesmo da protocolização. Porém, algumas normativas estaduais, por exemplo, o provimento 260 de 2003 de Minas, ele diz que é contado da intimação. Então, várias normativas estaduais, esse prazo ele é contado não da protocolização, e sim da intimação, tá certo? Mas aqui,
como a questão está falando, segundo dispõe a lei de protesto, ela fala exatamente protocolização. Então, primeira fase, temos que ir por letra de lei. Proposição 2. Todos os documentos... Então, gente, espera aí, só para voltar, para vocês anotarem aqui. Isso daqui está lá no artigo 12 da Lei 9492, tá? Então, conforme o texto do artigo 12, está certinho aqui, a proposição 1. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. É o que a gente acabou de estudar, né? O artigo 5º, essa proposição 2 é o texto do artigo 5º que a gente acabou de ver. Vamos voltar lá. Proposição 3. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação do valor indicado pelo apresentante. Gente, aqui, eu só vou falar que a questão está certinha, ela é o texto do artigo 11 da Lei de Protestos, e aí a gente vai estudar a fundo quando for estudar o artigo 11. Então, aqui, só para fechar a questão, é uma questão certa, é absolutamente o texto do artigo 11, tá? Depois a gente vê, então. Então, com isso, a gente conclui que todas as proposições estão corretas, logo, a letra E é a que vocês devem assinalar aí, tá bom? Vamos para a outra. Essa aqui é mais recente, é do concurso de Pernambuco, agora que foi 2013, questão da FCC, Fundação Carlos Chagas. Sobre o procedimento para protesto de título, é correto que, letra A obrigação do apresentante informar endereço do devedor, respondendo civilmente, caso informe endereço errado por má-fé. Já falei isso para vocês, pessoal, da responsabilidade do apresentante do título, todos os dados fornecidos quando do preenchimento do formulário. E se tiver de má-fé, a gente vai ver que vai incorrer em responsabilidade, em sanções, tá bom? A gente acabou de ver isso, está lá no artigo 15, parágrafo 2º. Então, essa letra A é a alternativa correta. Mas vamos analisar as outras alternativas. Olhem só. Letra B. A intimação feita ao devedor pode ser pessoal, postal com aviso de recebimento ou por edital, devendo a intimação pessoal ou postal ser necessariamente na pessoa do devedor. Gente, quando a gente for estudar lá nos artigos 14 e 15, a gente vai ver que não há necessidade disso aqui, ser necessariamente na pessoa do devedor. Qual princípio está consagrando aqui que a gente estudou? O princípio da simplicidade formal. Então, nesse caso, gente, olhem só o que diz o parágrafo, a questão está errada, olhem só o que diz o parágrafo 1º. Gente, o princípio da simplicidade simplificada, tá? Esqueci aqui o nome do artigo. Vamos lá ver. Da formalidade simplificada, tá certo? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A remessa, esse princípio, gente, só para lembrar vocês, ele também, como da celeridade está relacionada aos prazos, esse princípio está relacionado à intimação, tá bom? Justamente por causa disso, vocês vão ver que não há necessidade da intimação ser entregue nas mãos do devedor, inclusive no caso de protesto falimentar. Vai ter uma formalidadezinha a mais no caso de protesto falimentar, que é, por exemplo, você vai ter que colher alguns dados lá de quem assinou a intimação, mas não há necessidade dela ser entregue nas mãos do devedor. Vamos lá para o parágrafo 1º. A remessa da intimação, só para a gente confirmar o que a gente está falando aqui. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio,
desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção AR ou documento equivalente. Aqui o princípio que eu falei para vocês, falei errado primeiro, é aquilo lá mesmo, olha, formalidade simplificada, tá? Então, letra C. Letra B está errada. Letra C, só será admitida a intimação postal quando frustrada a intimação pessoal. Pessoal, essa intimação postal é aquela pelo correio. Por que está errado aqui? Olha lá, a gente acabou de ver, olha. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelionato, que é a chamada intimação pessoal, muito mais eficaz, viu, pessoal? Quando forem assumir um cartório de protesto, deem preferência para essa intimação para fazer valer a celeridade, porque às vezes em várias comarcas o correio não funciona direito. Então, você só pode protestar quando chegar o AR. E às vezes o AR demora muito tempo para chegar lá no seu cartório. Então, por esse tipo de intimação pessoal aqui, que o credor vai ficar bastante satisfeito. Então, vamos lá. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelionato ou por qualquer outro meio. Tá certo? Então, tá errada a letra C. Olhem só, letra D. A intimação por edital terá cabimento apenas quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido. Pessoal, tá errado. Olhem o que diz o artigo 15 da Lei de Protesto. A intimação será feita por edital se a pessoa, grifem aí, se a pessoa indicada para acertar ou pagar for desconhecida. Então, olha, primeiro requisito, desconhecida. Sua localização for incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial. Pessoal, mais um parêntese aqui. Se ela for residente ou domiciliada fora da competência territorial, muitos autores falam que aqui é o único caso que pode se fazer a intimação por edital direta. Porque nas outras hipóteses não pode ser direta, porque precisa esgotar todos os meios que ele já foi intimado. Então, por exemplo, tem que esgotar o meio pessoal, o pelo correio, tá certo? A hora que esgotados todos, aí sim é que se faz o edital. Só que nesse caso aqui, se o devedor for residente ou domiciliado fora da competência territorial, a maioria da doutrina entende que pode se fazer a intimação direta. Então, mais um requisito aqui, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Tá certo, gente? Letra D, então, errada. Incompleta, na verdade, né? Opa. Letra C. Não compete ao tabelião de protesto qualificar o título apresentado quanto à sua legalidade. Pessoal, super equivocado aqui, tá? Quando a gente fala em caracteres formais, a gente está falando em legalidade também. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo no primeiro bloco. Lá, quando chegar uma duplicata para você, pode chegar duplicata virtual por indicação ou por papelzinho, que é raro, né? Você tem que fazer a qualificação. O que você tem que fazer? Você vai lá na lei de duplicata, vai lá no artigo 2º, parágrafo 1º, e vejam quais são os requisitos que devem constar nela. Se faltar alguns requisitos, você não pode protestar, tá? Você tem que obstar o protesto. Então, isso é legalidade, tá certo? Então, letra E, equivocada. Acho que essa aqui é a última do tema que a gente está estudando. Vamos ver. Aqui também mais recente, o último concurso de São Paulo, 2014, VUNESP. Quanto à ordem dos serviços em geral nas serventias de protesto, assinale a alternativa correta. Letra A.
Todos os títulos e documentos de dívida apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrada, sendo irregular de qualquer modo o lançamento no livro de protocolo depois de expedida a intimação. Gente, o que eu cansei de falar? Isso aqui despenca em prova, olha essa parte aqui, ó, tá certo? A questão está corretíssima, é o texto do artigo 5º que a gente acabou de ver e acrescentado por essa parte aqui que a doutrina sempre fala. Letra B. Então, letra A é a alternativa correta. Letra B. Não realizado o pagamento, não comunicada a sustação judicial do protesto e nem formalizada a desistência do pedido de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente regulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do tríduo legal, concluindo-se até às 19 horas do mesmo dia o procedimento de lavratura, de registro e expedição do instrumento de protesto. Gente, já vou falar por quê, tá? Mas gravem aí. O que está errado é essa parte aqui, ó. Eles acrescentaram algo. Olhem só. Gente, lembrem na primeira aula a importância que eu falei que vocês têm que estudar as normativas do estado em que forem prestar o concurso. O estado de São Paulo é o que mais cai normativa. Quando a prova ela é composta de quase a metade da prova de matérias de registros, o que eu acho muito justo, né, porque é a nossa atividade, é o que mais a gente vai usar. Então, e dentro dessa matéria de registros, a maioria são as normas do Serviço Extrajudicial do Estado de São Paulo. Tá? Então, estudem essas normas, a gente está vendo aqui pelas questões. Tá certo? Por que essa questão está errada? Olhem o que diz o item 102 do capítulo 15, que é o capítulo que trata do protesto, das normas do Serviço Extrajudicial da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. Não realizado o pagamento, não comunicada a sustação judicial do protesto, nem formalizada a desistência do pedido de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente regulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do tríduo legal, com atenção ao item 44 e aos subitens, e aos seus subitens, concluindo-se no primeiro dia útil subsequente o procedimento de lavratura e registro de protesto. Vou deixar lá no material para vocês. Obrigatoriamente antes do início da jornada de trabalho, tá certo? Então, questão errada também. Letra C. A portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime de plantão, até às 19 horas. Para a recepção, gente, ó, tá errado. Para a recepção dos títulos e documentos de dívida e das ordens judiciais de sustação. Vejam, o que está errado é essa parte aqui, ó, para recepção de títulos e documentos de dívida, porque, na verdade, é só para ordens judiciais de citação. Vamos confirmar isso. Olha só, mais uma questão falando sobre as normativas estaduais do Estado de São Paulo. Item 10.1, capítulo 15. A portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime de plantão até às 19 horas para a recepção das ordens judiciais de sustação de protesto. Gente, então, esse plantão é somente para oficial de justiça, para sustação de ordens de protesto, tá? E não para recepção de títulos, como alegou lá a letra C. Letra D, por fim, aqui, ó, o tabelião de protesto de títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, até aí está certo, em local de fácil acesso ao público, certo também, e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos nos dias e horários definidos por meio de portaria. Gente, olha que questão sacana. Por meio de portaria do corregedor
Geral de Justiça. Não é do Corregedor Geral de Justiça, é do seu juiz corregedor, tá? Prestem muita atenção na definição dessas competências de Corregedoria Geral e do seu juiz corregedor, porque eles sempre colocam lá para te confundir. Se vocês forem pegar a prova, vocês vão ver que volta e meia eles fazem isso. Então, fiquem atentos. Tá certo? Atento às peculiaridades locais e às 6 horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com observação do disposto na seção 5 do capítulo 17 das normas de Corregedoria Geral de Justiça, capítulo 15, item 10. Então, vamos ver o que fala o item 10. O tabelião de protesto de títulos deve apresentar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos nos dias e horários definidos por meio de portaria, olha o que eu falei, do juiz corregedor permanente e não da Corregedoria Geral de Justiça. Atento às peculiaridades locais e às 6 horas diárias mínimas de atendimento ao público. Tá certo, gente? Pessoal, vamos dar um intervalinho agora, nós vamos adentrar agora no artigo 6º, tá certo? Vamos lá beber uma água, já já a gente volta para o terceiro bloco.